Olá, turma do nono ano da SI de Junho. Sou a professora Márcia Regina e hoje nós vamos, através do segundo vídeo aula, vamos estar falando sobre a formação econômica do Acre. E você fique atento que após esse vídeo vou estar enviando uma apostila também desse assunto para que você possa resolver as atividades. Um abraço a todos, fique atento. Formação econômica do Acre. Então, primeiro surto da borracha no Acre, nós vamos estar estudando, e a descoberta da borracha. Vamos lá. Os seringais da Amazônia, fornecedores de um líquido branco, denominado pela ciência de látex e pelos seringueiros de leite de seringa. Eles começam a ser explorados para atender as indústrias dos Estados Unidos e países europeus, como a Inglaterra, a partir da segunda metade do século XIX. A borracha, durante a colonização portuguesa na Amazônia, a partir de 1616, não foi explorada por Portugal. Os produtos mais interessantes para os comerciantes portugueses eram o ouro, a prata, o algodão, o tabaco e o açúcar. Também não existia no mundo o mercado consumidor de borracha. Esse mapa, você pode estar observando aqui, era a principal economia do Brasil que eles estavam, tipo a droga do sertão, eles estavam à procura. Então a borracha ainda não era o produto mais importante para o Brasil nesse momento. Essa parte verde aqui, representada no mapa, representa as drogas do sertão, que como eu falei para vocês, os comerciantes portugueses procuravam esses produtos na Amazônia. Esse daí é o astrônomo francês Charles Marie, membro da Academia de Ciências de Paris, dizendo querer medir o arco do meridiano, invadiu a região amazônica e estudou minuciosamente, com competências, sem dar satisfações ao governo português, estado da Amazônia, a árvore da seringueira e seu leite, que depois ficou sendo chamada Heves brasiliense. Em 1770, Joseph Priestley descobriu que a borracha servia como um objeto apagador de risco de lápis. Em seguida, os ingleses inventaram um solvente capaz de modificar a forma da borracha após sua coagulação. Em 1839, Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização da goma elástica, que era a mistura da borracha com enxofre por várias horas, fazendo com que a mesma se tornasse um produto resistente às mudanças de temperatura. Temos mais aqui, a borracha da Amazônia passou a ser comprada pela indústria nacional, quando também devido à fabricação de automóveis, como eu falei para vocês, ali o advento do pneu, então começa a surgir aí a fabricação de automóveis. Então isso acontece nos Estados Unidos e pela Inglaterra, a partir da metade do século XIX, em pleno desenvolvimento, revolução industrial. Aí nós vemos aí os viajantes que exploraram a região acreana. A partir da segunda metade do século XIX, o interesse da província do Amazonas pelas drogas do sertão, como essas drogas do sertão, erva doce, cravo, canela, salsa-parrilha, tem cacau, etc. Guaraná. E pela borracha era muito grande, devido ao grande lucro obtido na exploração desses produtos. As primeiras expedições que penetraram na região acreana pelos rios Purus e Juruá foram organizadas pelo governo da província do Amazonas, interessado nas riquezas existentes nessas localidades. Então, aí nós vemos também a história do nome Acre. O exemplo mais utilizado para demonstrar a ocupação do Acre, através do rio Purus, durante a exploração da borracha, a partir de 1877, é o de João Gabriel de Carvalho e Melo, cearense de Uruburetama, que financiado pela Casa Aviadora de Belém Pará, que era propriedade de comerciante português Visconde de Santos Alias, abriu seringais às margens do rio Purus e seus afluentes, Rio Acre e Acre. Em 1878, trazendo 70 pessoas do Nordeste a bordo do vapor Anajás,
para produzir borracha. O nome Acre, segundo o historiador Leandro Cantis, tem origem com a empresa seringalista João Gabriel. O rio Acre, até a chegada de João Gabriel em 1878, era chamado pelos índios apurinãs de Rio Aquiri, daí a origem da palavra Acre. Os primeiros seringais do Acre. Os seringalistas exploraram a partir da segunda metade do século XIX os vales do Purus e Juruá, na região acreana, subordinando e explorando milhares de trabalhadores que saíram do Nordeste para produzirem a borracha no Acre. Vemos aí um homem chamado Newton Maia, que pelos fins de 1882, com sua família, fundou o sítio Volta da Empresa, à margem do rio Acre, para logo depois instalar o seringal empresa, que é hoje a cidade de Rio Grande. A migração nordestina para o Acre. Vários foram os motivos que fizeram com que os nordestinos fossem para o Acre produzir borracha para as indústrias dos Estados Unidos e europeus. Então, aqui os motivos. Interesse das indústrias estrangeiras pela borracha do Acre, financiando a migração de grandes trabalhadores para servir de mão de obra no corte de seringa do Acre. Vemos os trabalhadores nordestinos que não foram empregados nas grandes fazendas de café existentes em São Paulo e Rio de Janeiro, sendo obrigados a ir para o Acre produzir borracha. Aqui o terceiro ponto é ilusão de enriquecimento fácil. Então, esses trabalhadores nordestinos pensando que o ficar rico, eles vinham para o Acre, né? Porque havia uma grande propaganda desses produtores de borracha. A seca nordestina, em 1877, deixou os trabalhadores que moravam no Nordeste em total miséria, onde a morte por causa da fome era muito acentuada. Os trabalhadores nordestinos foram obrigados a aceitar as propostas de ir para o Acre produzir borracha. E o caos acreano, né? A gente fala caúcho, né? Então, na região acreana, além da seringueira, existia também uma árvore que tinha látex, era a árvore do caucho, que fornecia muito mais leite à seringueira. Os índios da região do Juruá utilizavam o caucho para fazerem suas tochas. Os peruanos que penetravam na região do Acre em busca de caucho ficaram conhecidos como caucheiros. Os caucheiros produziam borracha de leite, do leite tirado da árvore do caucho. Então, aí, como nem tudo é para sempre, vai acontecer a crise do primeiro surto da borracha no Acre. O primeiro surto da borracha na Amazônia chegou ao fim quando os empresários ingleses resolveram produzir borracha com mais facilidade e por um preço bem mais barato, no seu seringais de cultivo existente na Malásia. A borracha da Amazônia chegava nas indústrias por um preço bastante alto, devido às dificuldades para produzi-la. Na Malásia, por exemplo, os ingleses passaram a colher o leite da seringa utilizando-se de carros automotores, para ficar bem mais fácil a produção da borracha do que nesses imensos seringais. Aí, como é que eles conseguiram formar esses seringais na Malásia? Esse senhor aí, chamado Henry Wickham, né, em 1876, levou as sementes da seringa que era colhida na Amazônia, ou seja, roubou mesmo, e logo ele planta na Malásia. E aí a Inglaterra deu início ao cultivo dos seringais plantados na Malásia. A Amazônia continuou produzindo borracha com os mesmos instrumentos do passado. Enquanto eles estavam com técnicas inovadoras na Malásia, aqui na Amazônia, era tudo produzido de forma bem manual, bem rústica, né? Então, a demora era muito grande. Então, vemos que o Acre, devido a isso, ele vai chegar uma crise no primeiro surto da borracha. Então, não produz só borracha. Você vê aí, aqui a castanha, a madeira, né? Aqui a árvore da copaíba. Com a crise da borracha amazônica surgiu no Acre uma economia baseada na produção de vários produtos agrícolas, como mandioca, arroz, feijão e milho também. Seringais agora não produzem somente a borracha, mas surgiram colônias, como a colônia de Sales e outras. A castanha passou a ser mais explorada pelos seringueiros, a madeira e as oleaginosas, como óleo de copaíba, passaram a constar na lista de produtos exportados pela Amazônia. Aí vai acontecer também a crise de duas cidades, que foi Belém e Manaus, que cresceram muito, né, com o advento da borracha, da indústria. Então, essas cidades de Belém e Manaus, que viveram um momento de glória com a produção da goma elástica amazônica,
tiveram que enfrentar a cruel falência de seus comerciantes de borracha. Com a crise, Belém e Manaus enriqueceram com a borracha saída do Acre, já que os seringalistas gastavam seu dinheiro nessas duas cidades. Então, aqui há algumas propagandas para o início do segundo surto da borracha. E o primeiro surto da borracha aconteceu com o advento da Revolução Industrial, das indústrias de pneus e também para ajudar na Primeira Guerra Mundial. O segundo surto ele vai começar justamente também por causa da Batalha da Borracha ou por causa da Segunda Guerra Mundial. A Batalha da Borracha. Aprendendo a conviver com a crise da borracha desde 1913, o Acre não esperava ser novamente o grande exportador desse produto para as grandes nações como Estados Unidos e Inglaterra. Mas aconteceu o que não era esperado. O Acre tornou-se novamente o grande fornecedor de látex para esses países. Entre 1942 a 1945, período que aconteceu a chamada Batalha da Borracha, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a época que se dirigiram para o Acre milhares de nordestinos, conhecidos como soldados da borracha, para trabalhar nos seringais. Aí aqui essa imagem, ela representa aí mais borracha para a vitória, ou seja, quanto mais o Brasil produzisse borracha, mais seria a vitória deles na guerra, né? Os países estavam junto com o Brasil. E aí, nesse acontecimento da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1938 a 1945, tendo como países envolvidos de um lado os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que lutavam com a Alemanha, a Itália e o Japão, fez com que o Acre voltasse a ser novamente um grande exportador de borracha, dessa vez para atender os interesses dos americanos, ingleses e franceses na guerra contra os alemães. Aí aqui, a outra propaganda aqui, para que as pessoas viessem para a Amazônia, né? Que esses homens que não fossem para a guerra viessem para a Amazônia. Em 3 de março de 1942, os Estados Unidos assinaram com o Brasil em Washington acordos diplomáticos voltados para a aquisição de borracha amazônica. Esses acordos são chamados de Acordos de Washington, pelos quais os Estados Unidos aplicariam dinheiro para reativar os seringais e comprar a produção do látex brasileiro, no período de 5 anos de 1942 a 1927. O problema da borracha estava resolvido. Com a finalidade de enviar trabalhadores ao Acre e à Amazônia como um todo para produzir borracha, foi criada a SEMP, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores, e a CAETA, Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Então, esses aí eles patrocinavam para que esses nordestinos viessem para a Amazônia. E aí, querendo manter os acordos em dia com os Estados Unidos, o governo criou, em 9 de junho de 1942, o Banco de Crédito da Borracha, hoje denominado de Banco da Amazônia, Sociedade Anônima, com a finalidade de financiar e comprar a borracha produzida nos seringais acreanos. Era a Batalha da Borracha que se iniciava na Amazônia. Os seringueiros trazidos do Nordeste, você vê aqui, ó, eles vindo de caminhões aqui e tal, vieram sob o controle do governo brasileiro. Os nordestinos tinham que escolher ir para a guerra ou para o Acre produzir borracha. Milhares preferiram a Batalha da Borracha na Amazônia. Então, aí, diante disso, eles iam aqui primeiro naqueles caminhões lá, depois eles iam para Belém, Manaus, e pegavam esses na gaiola e chegavam aqui na Amazônia e no Acre. E aqui a palavra aviamento vem de aviar, que significa fornecer mercadoria a alguém, na produção de borracha. As casas aviadoras eram as grandes casas de comércio que financiavam os seringalistas na formação de seringais no Acre e em outras regiões da Amazônia. Os seringalistas, com o dinheiro conseguido dos aviadores, donos das casas aviadoras, né, que elas ficavam em Belém e Manaus, conseguiu o trabalhador nordestino na cidade de Fortaleza, Ceará, Maranhão, Belém e Manaus, de onde seriam levados navio chamado Gaiolas, como já falei aqui, para os seringais acreanos. Na cidade de Belém e Manaus, os seringalistas eram abastecidos por seus aviadores, com mantimentos e instrumentos necessários para a extração da borracha. O escambo. Era usual nas relações de troca, as negociações eram efetuadas em sua maioria, sem a intermediação do dinheiro.
era baseado no endividamento prévio contínuo do seringueiro com o patrão, a começar pelo fornecimento das passagens. Então, antes mesmo de produzir a borracha, o patrão lhe fornecia todo o material logístico necessário à produção da borracha e à sua sobrevivência, né, o seringueiro. Então tinha toda essa logística aí, todos esses produtos para quem começasse a trabalhar no seringal. Nessas condições era quase impossível o seringueiro se libertar do patrão. O sertanejo imigrante realizava ali uma anomalia, sobre a qual nunca é demasiado insistir. É o homem que trabalha para escravizar, segundo Euclides da Cunha. Ou seja, ele já chegava nessa viagem devendo, aí no armazém ele pegava todos os instrumentos que eram necessários para sobreviver, um pouco, né, para sobreviver no seringal, e ele não conseguia pagar essa dívida com o seu patrão. Então, nessa sociedade seringalista, seringueiro, nós vamos ver aí o seringal. O seringal era a unidade produtiva de borracha, local onde se travavam as relações sociais de produção. Aí nós vemos aí o barracão, né, uma imagem do barracão, que era a sede administrativa comercial do seringal, era onde o seringalista morava. Nós vemos aí a colocação. Eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas tem alguns que não sabem. E se você que sabe melhor ainda, vai resolver as atividades de forma bem mais fácil. Né? Então, essa colocação ela era a área do seringal, onde a borracha era produzida. Nessa área localizava a casa do seringueiro e as estradas de seringa. O seringal possuía várias locações. A casa do seringueiro que chamava-se tapia. Então aqui um varadouro, um exemplo de um varadouro, né? Pequenas estradas que ligam ao barracão as colocações. As colocações entre si, o seringal ao outro, os seringais das sedes municipais. Através desses trechos passavam os comboios que deixavam mercadorias para os seringueiros e traziam pelas de borracha para o barracão. Aqui é o gaiola, que é o navio, já mostrado aqui no início do documentário. Navio que transportava o nordestino de Belém ou de Manaus aos seringais e criando. Eles iam aqui nesses navios para permanecer nos seringais. Aqui é o brabo, que era um novato seringal, que necessitava aprender as técnicas de corte e se aclimatar à vida da Amazônia. Aqui é o seringalista, alguns exemplos de seringalistas, né, que é chamado Coronel do Barranco, não porque ele era militar, mas porque ele era dono do seringal. Então, como ele tinha bastante dinheiro, recebia financiamento das casas aviadoras, então ele era chamado um coronel também. Seringueiro, produtor direto da borracha, que extraía o látex da seringueira e formava as velas da borracha. Aqui vemos o gerente, essa aqui é a imagem daquela minissérie Amazônia, eu peguei aqui, que eles realmente trabalhavam como gerente de guarda-livro, né? O gerente é o braço direito do seringalista, inspecionava todas as atividades do seringal. O guarda-livro responsável por toda a escrituração no barracão, ou seja, registrava tudo que entrava e saía. Aí nós temos aqui o caixeiro, que coordenava os armazéns de víveres dos depósitos de borracha. O comboieiro, responsável de levar as mercadorias para os seringueiros, trazer a borracha dos seringalistas. Mateiro, identificar as áreas da floresta, onde tinha o número de seringueiras. E o meeiro, que era o seringueiro, trabalhava para outro seringueiro, não se vinculando ao seringalista. Aqui é o regatão. O regatão era negociantes fluviais que vendiam mercadoria ao seringueiro por um preço mais baixo do barracão. Isso aqui era uma figura clandestina, tá? Não era com permissão do seringalista. Então tinha um adjunto, esse adjunto ele era uma ajuda entre os seringueiros. Havia taxa de mortalidade no seringal. Como é que eles morriam? Assim, doenças, picada de cobra, pouca alimentação, malária, né? Os seringueiros eram, em sua maioria, analfabetos. A maioria do sexo masculino, praticamente não existiam mulheres nos seringais. No primeiro surto não existia, no segundo elas começam a chegar, né? E a agricultura era proibida, o seringueiro podia dispensar tempo e fazer uma hortinha, né, uma plantação de mandioca, nada. Né? Ele tinha que se manter ocupado no corte da seringa. A expansão, agora nós vamos ver o outro assunto, que é a pecuária no Acre. Então, o governo militar, após 1964, que o Brasil pela ditadura militar, vai ter uma política de ocupação da Amazônia.
O presidente do Brasil, João Goulart, que havia assumido a presidência em 1961, devido à renúncia do senhor Jânio Quadros, não chegou ao fim do seu mandato, devido ao golpe militar em 31 de março de 1964. Então, os militares ocupando a presidência da República do Brasil, a economia brasileira foi entregue aos países ricos que passaram a explorar nossas riquezas. Para garantir que a presença de empresa estrangeira, os militares apoiaram-se em suas forças, reprimindo todo e qualquer movimento contra suas decisões. Para a Amazônia, os militares fizeram planos para tomar a região, capaz de ser explorada pelas grandes empresas estrangeiras. Essas empresas, elas apostaram das terras dos índios e dos seringueiros, que habitavam a Amazônia e o Acre. No Acre, os empresários implantaram grandes empresas agropecuárias no lugar de vários seringais. Então, como é que acontece a pecuária no Acre? A pecuária no Acre, ela foi implantada na Amazônia, porque o governo federal cortou o incentivo aos seringalistas produtos da borracha, através da Lei 5.227, de 18 de janeiro de 1967. Os militares tiraram a obrigação do Banco de Crédito da Amazônia, Sociedade Anônima, nós falamos aqui no começo, e financiar a produção da borracha dos cereais acrianos de toda a Amazônia. Os empréstimos em dinheiro que os seringalistas conseguiram do Banco de Crédito da Amazônia, Sociedade Anônima, foram suspensos sem nenhum aviso. Os seringalistas foram pegos de surpresa, restando para muitos apenas dívidas para com o banco. Para os seringalistas falidos, só restou uma saída: vender os seringais, principalmente no Acre, por preço muito baixo, aos empresários do centro-sul do Brasil. As terras compradas pelos empresários foram transformadas em fazendas de gado. Aí nós temos o governo Wanderlei Dantas e o incentivo à pecuária no Acre. Outro importante fator para que a frente de expansão agropecuária se instalasse no Acre foi a política de desenvolvimento econômico adotado para o Acre pelo governador acreano Francisco Wanderlei Dantas, no período em que governou o estado do Acre, de 71 a 1974. Dantas abriu as portas do Acre de 1971 a 1974 para os empresários do centro-sul do Brasil, que compraram terras baratas vendidas pelos seringalistas falidos. E aí o Acre vai se tornar o paraíso dos fazendeiros. Para os seringueiros e índios, a vida tornou-se um inferno, pois suas terras passaram a ser invadidas por pessoas que elas não conheciam. Vieram de vários lugares do país, mas foram logo chamados de paulistas. Os seringais que os paulistas compraram foram transformados em grandes fazendas para a criação de gado. E aí nós vamos ver o personagem que é o formador principal, da população acreana, que são os índios. As veias abertas do Acre foram muitas. O total de leite de seringa defumado e do caucho retirado na região acreana corresponde à mesma quantidade de sangue derramado dos corpos dos índios assassinados durante os primeiros tempos seringais. Isso aí é o professor Dr. Carlos Alberto. O termo índio foi a invenção do europeu, caracterizava os povos que habitavam a América, ocultando toda a diversidade cultural entre eles. Aí aqui no Acre, na segunda metade do século XIX, viviam cerca de 150 mil índios, distribuídos em 50 povos. Em 1989, o número de índios no Acre era mais de 5 mil. Em 1996, o número passou para 8.511. No ano de 2001, a FUNAI notificou a existência de 10.478 índios em todo o estado do Acre, distribuídos em 12 povos. Esse tímido aumento pode ser explicado pela atuação de organizações indigenistas. Os índios nunca abriram mão de suas terras sem colocar em prática várias formas de resistência, dentre as quais o confronto com os homens brancos. Então nós vamos ver como foi a diminuição, porque tinha tanto índio e o que foi que causou essa diminuição demográfica. Primeiro, letra A, assassinato cometido pelos coletores de água do sertão, assassinato cometido pelos seringalistas brasileiros através das correrias. Correrias é porque os seringalistas eles tinham vários capangas e eles iam atirando, então os índios corriam mesmo, por isso o nome é correrias. Doenças transmitidas pelos brancos, assassinato cometido por gaucheiros peruanos e soldados bolivianos,
E letra E, assassinatos cometidos por capangas de fazendeiros a partir dos anos 70. Então, o nosso campo linguístico do Acre, né, são o Aruaque, né, que fica na bacia do Purus, e os panos, que dominam a região do Juruá. E aí a sociedade dos indígenas, a maioria se alimentam de próximo aos rios, né, onde eles praticam a agricultura. Também eles derrubam a floresta para fazer suas queimadas, para o cultivo de roçado. Eles têm as suas culturas, suas crenças, suas tradições. E toda a sua organização social são famílias bastante intensas, né, e lideradas por um ancião. Então, aqui algumas malotas feitas de pachu, alguns grupos, eles usam a cerâmica, o artesanato, quando estão doentes, eles usam os remédios medicinais, a educação dos indígenas através dos mais velhos, dos pajés, né? Então, tudo isso faz com que eles continuem as suas tradições, seu legado cultural. A sua economia dedica-se à caça, pesca, né? E também à guerra. Os índios contribuem no trabalho agrícola e na fabricação de cerâmica. Os povos indígenas da Amazônia eram todos agricultores, a terra pertencia a todos. O trabalho de toda a tribo poderia ser concluído em 3, 4 horas. Toda a produção é para sustentar toda a aldeia. O arco e a flecha foi a principal arma utilizada pelos nativos da região. A vinda dos índios para as cidades acreanas. Por que no centro das cidades, tipo Sena Madureira, Rio Branco, Mané Urbana, esses locais assim, Assis Brasil, Tacá, Feijó, nós encontramos muitos índios mendigando, né? E esmolando mesmo no centro das cidades. Então, primeiro, um dos pontos é que eles vêm vender seus produtos florestais, alguns vêm procurar órgãos de proteção ao índio, eles vêm procurar tratamento de saúde, e muitos deles, principalmente de Aminauas, né? E eles vêm mesmo pedir, né, mendicância. Aqui nós vemos uma indígena da Venezuela, que agora no centro de Juliano está sempre, alguns nos semáforos, e eles pedem mesmo, eles colocam cartazes, placas pedindo doações. As terras indígenas hoje elas somam 14% da extensão territorial do Estado. O Estado do Acre é a unidade de federação com maior diversidade biológica e étnica. 3,0% de toda a população indígena vive em território acreano. Corresponde, segundo aqui dados do IBGE, a todos os povos indígenas. Então, durante todo o primeiro ciclo da borracha, os índios participaram como mateiros e guias em busca de novos locais de exploração da borracha. Como teve a primeira crise, em 1912, a mão de obra indígena substitui grande parte dos seringueiros nordestinos. Aos poucos foram integrando a economia extrativa, tornando-se dependente dos bens aviados pelo barracão, embora nunca tenham deixado a pesca e a caça. No século XVI e XVII, era comum o comércio entre as tribos indígenas. Para o indígena, a seringueira não era uma ave dotada de valor especial. Os índios foram os primeiros a manipular o látex da seringueira. Muitas tribos davam o sentido cultural, transformando em objetos. Alguns órgãos indigenistas que ajudam os índios, como a FUNAI, ela foi criada em 1967, ela foi instalada em 1976 com o objetivo de prestar assistência às comunidades indígenas vítimas das empresas agropecuárias. Então, durante muitos anos, a FUNAI limitou-se a limitar terras indígenas, ao invés de demarcá-la, além de oferecer uma precária assistência médica aos índios. Então, atualmente, a política da FUNAI é de que não sejam feitos contato com os índios isolados, que existe também aqui na região amazônica, e no Acre também. Apenas localizá-los e delimitar a área no qual vivem para impedir a entrada de brancos. Aqui nós vemos uma reportagem do dia 1º agora, pela Bruna Melo, e esses povos são os Achaninca, né? E Unicuí. Então eles fazem ações de prevenção ao coronavírus no Acre. Então a reportagem diz o seguinte: os povos, essa reportagem, como eu falei, é feita pela Bruna Melo.
Os povos indígenas, Unicuim e Axaminca, vivem em territórios situados na fronteira do estado do Acre com o Peru, anunciam nessa quarta-feira, foi no caso de primeiro, né, medidas de combate ao novo coronavírus nessa parte da Amazônia Ocidental. Quarentena voluntária aos indígenas que viajaram para outros estados e para o exterior, além de orientar todos que estão dentro dos territórios, que fiquem nas aldeias. As lideranças dizem que as orientações seguem o plano de contingência nacional para a infecção humana pelo novo coronavírus em povos indígenas, Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Então, é isso aí, concluímos esse vídeo e você possa realizar a sua tarefa com sucesso.